Quem aprende a tocar violão sabe tocar guitarra automaticamente? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito no dia a dia de pessoas que estão querendo começar a tocar, ou até de pessoas que já tocam, mas querem saber se tem um jeito de dar aquela cortada de caminho para não precisar estudar tudo desde o começo. O violão e a guitarra têm diferenças de construção, isso é óbvio. O corpo do violão normalmente é um corpo aberto e a guitarra um corpo sólido, ou seja, sem espaço nenhum lá dentro. E é por isso que quando a gente toca a guitarra fica aquele som magrinho, sem estar ligado, né? Já o violão, quando a gente pega ele e faz algum acorde acústico mesmo, você já consegue ouvir e tocar em qualquer lugar. Mas então quer dizer que a guitarra é um instrumento ruim por não ter essa possibilidade? Claro que não. A guitarra ela traz mais possibilidades de efeito, enquanto o violão traz mais facilidade pela forma dele ser. Existem as guitarras semi-acústicas e acústicas que foram criadas também com esse intuito de você poder tocar desligado. Quem toca jazz normalmente usa muito esse estilo de guitarra e eu também já tive uma, mas eu acredito que não cheguei a gravar nenhum vídeo pro canal com ela, porque eu nem tinha começado o canal, inclusive. Mas de qualquer forma, a tensão das cordas ela é diferente. Mesmo que você tenha uma guitarra semi-acústica, ela não vai ter aquele mesmo peso de um som de violão, porque a corda do violão já foi feita para soar mais alto naquele corpo. E a guitarra foi feita para, quando estivesse ligada, tivesse um som mais alto e mais agradável, um timbre mais agradável. Deu para entender? Nesse caso aqui temos as primeiras diferenças então de violão e guitarra, que é a construção deles. Mas agora vamos partir para a parte mais prática. Será que tem como você cortar um caminho se você já toca um desses instrumentos? Normalmente quem toca violão toca nas regiões mais graves do instrumento. Quem toca guitarra toca nas regiões mais agudas dele. Mas isso não é uma regra e a gente tem que ficar explicando isso toda hora, porém não é uma regra mesmo. É muito comum você tocar bases no violão, enquanto a guitarra vai estar fazendo solos, a melodia da música, então é uma coisa que historicamente ficou desse jeito. Mas existem os chord melodies, os fingerstyle, traz para o violão essa nova tessitura, essa nova exploração do final do braço do violão, onde não começou assim tanto desse jeito. Se você toca violão, principalmente esse estilo assim, que você faz mais bases e etc, na guitarra quando você passar para lá e for fazer acordes desse tipo na guitarra, não vai ficar uma sonoridade tão legal. Porque se a gente toca esse dó aqui na guitarra, é como se ela não conseguisse separar muito bem uma frequência da outra, fica meio embolado, né? Se o seu instrumento principalmente for um instrumento mais barato, assim como o meu também é. Eu sou pobre, já sou feliz, se eu fosse rico já tava muito, já. E é por isso que a gente explora esse mesmo dó com base no sistema Kaged pelo braço inteiro. Para quando tiver um violão acompanhando a gente, onde no som dele é mais bonito esse acorde, a gente faça um outro acorde totalmente em outra região, uma outra textura, mas sendo o mesmo acorde. E não fazer só solos, porque o guitarrista tem essa mania de querer estudar só solo, técnica e acabar esquecendo da parte harmônica do instrumento. Também é muito importante, se você estiver tocando sozinho, vai parecer que sua guitarra está desligada mesmo que você tenha efeito, porque você não sabe preencher o som, já que você não entende de harmonia. Uma grande concentração dessas informações de uma forma mais natural, no caso, é o nosso método que a gente já está preparando as últimas aulas e vai começar a receber os alunos para estudar com a gente, tanto violão quanto guitarra. E por que eu falei que essas informações andam juntas? Porque lá dentro do método a gente mostra coisas como o próprio sistema Kaged, que vai dar certo tanto no violão e na guitarra, porém em tessituras diferentes, né? E toda aquela construção de notas, de entender o porquê que um acorde é chamado daquele jeito. Por exemplo, você sabe por que um acorde meio diminuto tem aquele nome, ou quais notas ele tem? Lá tem a explicação de tudo. E isso é muito legal para você entender, aí sim, os dois instrumentos podendo cortar um caminho. Porque o conhecimento teórico dos dois é que faz você pensar. Se você ficou interessado, tá aqui no link da descrição e provavelmente no primeiro link dos comentários para você fazer a sua pré-inscrição e receber o primeiro módulo gratuito. Já é o terceiro vídeo que a gente tá falando isso e daqui a pouco a gente vai parar de divulgar, porque só quem assistiu os vídeos que a gente falou vai poder ter acesso a esse primeiro módulo grátis. Valeu? Pensando em técnicas, as técnicas dos instrumentos também são muito diferentes. As técnicas do violão de rasqueado, por exemplo, é muito difícil você ver na guitarra sendo usado isso, justamente por aquilo que eu falei. É como se a guitarra não conseguisse separar as frequências certo e ficasse um som embolado quando você fosse fazer esse tipo de técnica, que normalmente é mais comum no violão. Assim como no violão, quando você for fazer tapping, não vai dar muito certo, porque você vai bater muito mais forte nas cordas para conseguir tirar algum tipo de som, e as cordas do violão normalmente são um pouco mais altas que a da guitarra. Na guitarra também, até com som limpo, quando você faz técnicas que são mais próprias para cá, o som já fica mais aparente, ó. Ainda não tão legal, né? Mas quando você coloca uma distorção já muda bastante coisa.
Existem guitarristas que deixam 2 milímetros assim da corda do braço, então isso facilita muito mais, até para quem toca com two hands, né, duas mãos. Se for falar sobre palheta e dedilhado, existem muitos casos. Existem guitarristas que tocam só com os dedos, tipo Jeff Beck ou Hélio Delmiro, assim como existem violonistas que tocam de palheta, e tocam muito bem, no caso. Mas o violonista que toca música mais popular, já que música clássica sempre tem que ser com os dedos assim, para dar mais facilidade também, eu acredito, e eles conseguirem fazer as técnicas certas, né? Já é mais uma diferença que você vai precisar se acostumar passando de um instrumento para o outro. E conhecer os estilos comuns desses instrumentos é uma boa dica para você também não se perder. O meu estilo, por exemplo, eu gosto de uma mistura desses dois instrumentos. Obviamente mais a guitarra, que é meu instrumento principal, mas eu gosto muito de tocar violão de nylon, gosto muito de tocar violão elétrico, e isso não impede que você estude os dois, mas você tem que entender a diferença dos dois para não se confundir, sei lá, fazendo a técnica de um no outro, né? E não só o tapping, porque o tapping fica na cara que você está fazendo a técnica de um e outro. Mas eu tô falando até às vezes uma forma de fazer um acorde, você passa despercebido fazendo um acorde de violão na guitarra que não fica tão legal. O seu ouvido mesmo vai perceber que aquela textura ali que você tocou, que parece de violão e etc, não fica tão legal lá. E assim você vai ter que ser tipo um camaleão, que é se adaptar às coisas diferentes, aos estilos diferentes para conseguir tocar o que for vir aí pela frente. O meu balanço é tipo assim, eu estudo umas 8 músicas de guitarra, junto com o improviso, junto com a harmonia na guitarra e essas coisas. Enquanto no violão, eu tendo a aprender técnicas novas por curiosidade. Uma das introduções mais legais que eu conheço, por exemplo, ela é feita por um guitarrista, mas que fez técnicas de violão flamenco para encaixar no começo da música. O nome dela é The Shadowhunter, que é do Angra, no caso, e o guitarrista / violonista é o Rafael Bittencourt, que não é o violonista flamenco, mas como eu falei, não impede de você saber tocar os dois instrumentos, e não vai ser perfeito, mas olha o que você já consegue fazer com tudo isso, né? É nessa linha que eu tenho que seguir, fazer esse equilíbrio dos dois para poder tocar cada vez melhor e entender cada vez melhor de vários estilos diferentes, né? Então é isso, espero que a pergunta tenha sido respondida, porque muita gente pergunta isso, que está querendo começar a tocar ou que já toca um e quer passar para o outro. Não existe aquele caminho que você só vai pegar o violão e já vai saber tocar tudo dele, porque existem muitas técnicas diferentes. Você vai ter que estudar pelo braço, conhecer melhor o instrumento, passar um tempo a mais com o instrumento para você entender realmente o que tem de diferente de um para o outro. Além só da construção e além só da gente imaginar que guitarra só é para solo, violão só é para base. Valeu? Então se foi respondido, deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal. Às vezes eu até esqueço de pedir, mas deixa o like aqui, se inscreve no canal se você for novo, mas principalmente se você quer ter o equilíbrio dessas duas coisas muito bem explicadas, aqui no primeiro comentário ou na descrição, como eu já disse, vai estar a pré-inscrição para o nosso curso, para o nosso método. Bora pra cima se você quiser aprender mais sobre o seu instrumento. Tamo junto e até a próxima.